Olá, meus queridos irmãos. Na graça e na paz do Senhor Jesus, que eu espero que a gente possa estudar mais um capítulo do livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Esse livro está no YouTube, se você quiser procurar. E ele tem a palavra do próprio John Piper falando os objetivos dele. E ele diz que ele escreveu esse livro quando a pandemia estava começando. Na verdade, ele escreveu em março, né? E depois foi piorando, né? Mas ele escreveu esse livro baseado em duas preocupações. Preocupado em fornecer muito conteúdo bíblico centrado em Deus, que exaltasse Jesus, uma rocha, um lugar sólido para ficar no meio de tempos tão frágeis. E o outro fardo que ele diz que ele tem ao escrever era que queria convocar o mundo inteiro, incluindo a igreja, ao arrependimento, porque acha que é isso que Deus está fazendo. Essas são as palavras dele. O que quero dizer com arrependimento é experimentar uma transformação do nosso pensamento, sentimento e vida, que reflita alinha nossas vidas ao valor infinito de Jesus Cristo. Então ele divide esse livro em duas partes, que respondem esses dois fardos dele, de demonstrar a grandeza de Deus, a rocha, e até a primeira parte, quem é Deus que domina o coronavírus? Quem é esse Deus que domina o coronavírus? E a segunda parte é chamada, o que esse Deus está fazendo através do coronavírus? Na primeira parte, ele fala, celebra a doçura, pois é algo doce, a doçura de experimentar a soberania, a retidão, a santidade, a bondade e a sabedoria de Deus. Nessa pandemia global, experimentar a bondade, a santidade e a justiça de Deus. E na segunda parte, construo a convicção de que Deus está presente no coronavírus. Ele não deixou sozinho, ele não nos deixou sem palavra. As escrituras têm palavra para o sofrimento, tanto global quanto pessoal. Então, ele, baseado nessas convicções, ele tenta mostrar que Deus está fazendo pelo menos 6 coisas. Ele sabe que Deus está fazendo bilhões de coisas. Mas podemos ver nas escrituras 6 coisas e mais sobre o que ele está fazendo, o que ele está tentando alcançar e alcançará com este coronavírus. Então, meus queridos irmãos, o objetivo desse livro, do John Piper, é de responder, não é de responder, mas trazer iluminação para os cristãos e como testemunho para os demais da rocha que é Jesus, que na verdade é o primeiro capítulo do livro, né? Da rocha de Jesus que está em Deus, né? E na segunda lição fala da palavra de Deus, é de dar o fundamento da nossa fé. Esse é o objetivo dele nessa primeira parte do livro, dar o fundamento da nossa fé. E na segunda parte ele vai explorar o que Deus está fazendo através desse coronavírus. Essas realidades de pandemia não são únicas, né? Hoje já tem pelo menos 3 na história, mas que se conhece, né? Mas esse momento que nós vivemos hoje é um momento único e que nós precisamos olhar com o olhar do hoje, né? Com o olhar da nossa experiência de hoje. E é por isso que ele começa então com venha para a rocha, né? Que já foi dado pela Gebrim. O texto de Mateus 7, que foi baseado essa lição, que é quando Jesus, no final do Sermão do Monte, Jesus fala, né? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus é a rocha, a palavra dele é a rocha. Jesus faz esse encerramento dos 2 fundamentos, depois que ele ensinou, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 5, que é
quando o Sermão do Monte, nós vemos assim, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre as alegrias daqueles que vivem no reino de Deus. Ele fala do papel dos discípulos como sal da terra, como luz do mundo. Ele fala que Jesus não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. E aí ele começa a falar sobre os mandamentos, e depois ele fala sobre a prática da justiça, sobre como dar esmolas, como se deve orar, a oração dominical, como jejuar. Fala sobre os tesouros no céu. Então, os dois senhores, ansiosa solicitude pela vida. Se você vai vendo que o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte é a ética do reino, é o caráter do reino, toda a direção da vida do cristão, porque o Sermão do Monte é um resumo da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. E quando ele fala, todo aquele que ouve e pratica, né, essas palavras, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram as pandemias, vieram as enfermidades, vieram problemas econômicos, vieram problemas familiares, mas a casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então, o desafio é nós vivermos esse período com nossos pés sobre a rocha, que é Jesus e a sua palavra. Por isso, o segundo capítulo fala sobre a palavra, sobre a doçura da palavra. E é interessante nesse primeiro capítulo, né, que recordando um pouquinho, né, ele fala sobre a esperança do porvir, que em Jesus nós fomos libertos do império das trevas, nós fomos libertos da ira de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 é um texto muito precioso. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Deixa eu achar aqui. Ele fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Deus não nos chamou para ira. Deus tem um plano de salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa de Jesus, e de Jesus somente, que é a nossa rocha, e por causa da sua morte, não haverá ira contra aqueles que são de Deus, contra mim, contra você. Não por causa da nossa perfeição, mas nossos pecados caíram sobre Jesus. Lembra? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu por nós, é o que a palavra diz. Portanto, estou livre da culpa. Então, o que ele está ensinando é que em Jesus, diante de qualquer circunstância, nós somos livres da maior epidemia que a gente poderia viver, pessoal, da maior pandemia, que é o peso da culpa, a separação de Deus, debaixo da ira de Deus, né? Ele nos livrou, nós estamos livres da culpa, livres da punição, seguros no favor misericordioso de Deus. Ou seja, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, nós estaremos com o Senhor. E essa rocha, o conhecimento dessa verdade está debaixo dos nossos pés, é o nosso fundamento. Eu estava lembrando daquele hino que fala: da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu labor. Jesus é o firme fundamento de toda a construção do caráter do reino, que nós vimos lá em Mateus 7, no final, sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha. E é interessante nesse primeiro capítulo, que me chamou muita atenção, é que ele fala agora. Ele fala assim, que alguém pode levantar a questão assim: nossa, mas vocês cristãos vivem olhando lá para frente, para o céu, para as delícias celestiais, então vocês são meio alheios àquilo que está acontecendo. Não, aquilo que a nossa esperança, né,
está no futuro, o objeto da esperança é o futuro. Mas a experiência da esperança está no presente, e essa experiência atual é poderosa. Olha que lindo, gente. Nós somos livres de viver alheios às realidades. Às vezes eu falo que eu queria morar num convento, né? Porque assim eu ficava lá guardadinha, lendo a Bíblia, orando, cantando, fazendo a minha vida lá tranquilinha, e aí não precisaria ficar sabendo de pandemia, de morte, de todas as coisas que fazem parte da vida real, né? Mas não é isso que o Senhor nos chamou para ser, não é? A nossa esperança está no porvir, é para ficar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas esse poder é presente, essa esperança é poder, e esse poder é presente. E esse poder presente, ele impede que a gente viva alienado, ele impede que a gente viva sem motivação. Nós temos a motivação certa, que é servir ao Senhor, que é agradar ao Senhor, seja lá o que nós fizermos, seja lá qual for o nosso trabalho, seja lá qual for a nossa função. Essa esperança no porvir dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada na quarentena e em casa. E eu não sei se tem sido a experiência de vocês, mas esse período de quarentena para mim tem sido muito rico, um período de realmente retiro espiritual. Não que eu esteja sozinha, eu converso muito com muitas pessoas pelo WhatsApp, na igreja, com a programação, entrando no Zoom ou no YouTube, mas é um período de reclusão, de espírito, né? De nós estarmos lendo a palavra, orando, clamando pelo país, clamando pelas nossas vidas, recebendo sustento de Deus, né? Então, essa experiência da esperança, ela é vivida agora. A gente não é alienado da vida da agora. Nós estamos aqui neste mundo e nós temos que viver de acordo com o padrão que Jesus nos deu no Sermão do Monte, né? E aí nós temos aquele texto que fala assim, de Tiago 4, 13 a 15, Tiago 4, Hebreus e Tiago 4, 13 a 15, cadê meu óculos? Aqui. Que fala assim, a falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí ele fala que a gente se jactancia, né, de achar que a gente tem poder para decidir completamente sobre as nossas vidas. E essa é a resposta para aqueles que estavam questionando. Então a vida de vocês é alienada? É só baseada no futuro, no céu, na obra de Jesus para o futuro? Não, esse texto de Tiago fala que Deus está envolvido no todo da nossa vida, né? Ele fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, né? Que é a vossa vida, né? Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, ou seja, a gente só faz alguma coisa se Deus quiser. Literalmente, não só viveremos, como também faremos isso, ou seja, não só morreremos ou viveremos, o Senhor tem controle de morte e vida, e também de fazer isso ou aquilo, ou seja, o Senhor tem o controle total das coisas pequenas da vida, das coisas grandes da vida, e essa é uma coisa interessante, né, que eu quero ver quando a gente for estudar a segunda parte do livro, o que Deus está fazendo na pandemia, porque o que Deus está fazendo, eu vejo pela minha vida, pela vida das pessoas com as quais eu converso, o que Deus está fazendo, Ele está fazendo pessoalmente, Ele está fazendo familiarmente, Ele está fazendo na igreja, Ele está fazendo no país, Ele está fazendo no mundo. Deus tem um projeto enorme
através de tudo o que Ele faz. Por isso, a resposta para aqueles que dizem, vocês só vivem alienados, olhando. Não, nós estamos aqui. Aliás, essa era a teoria de Calvino, né, que o Luiz gostava muito, né? É a excelência no dia a dia, no que você faz, no que você tem como objetivo. Se você vai ser professor, você tem que ser o melhor possível, seja qual for a sua atividade, você tem que fazer o melhor, portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Então, nossa vida tem sentido, tem motivação. Isso é muito importante, a motivação está baseada em Cristo. Eu lembro de quando depois que Jesus negou Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois Jesus ressurreto se encontra com Pedro, e Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Esse daí é um estudo separado, eu não vou falar que as palavras não são as mesmas, em português são as mesmas, mas no original não é. Mas aí, na resposta de Pedro, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Essa é a motivação, é o amor a Jesus, é o amor a Deus, né? Então ele fala que o convite é para mostrar que Deus em Cristo é a rocha neste momento da história. É nele que nós temos que confiar, é para ele que nós temos que olhar e é para ele que nós temos que viver cada momento das nossas vidas, né? Nessa pandemia do coronavírus é como permanecer em seu poderoso amor. Nossa! Aí na lição número 2 fala do sólido fundamento, né? Baseado novamente naquele texto de Mateus 7. Qual foi o fundamento que Jesus disse de Mateus 7? O fundamento é o seu ensino, é a sua palavra, e é a sua palavra como todo, porque como nós já vimos e passamos por aqui, Jesus trata do todo da vida. Essa aqui é a ética do reino, é o caráter do reino, do todo da vida. Na verdade, o Sermão do Monte resume todo o ensino da palavra de Deus, e o nosso fundamento está na palavra de Deus. Nós não podemos buscar fundamento em lugar nenhum. É na palavra de Deus que Deus se revela, é na sua palavra que Ele nos consola, que Ele nos conforta, né? Eu lembro que a Raquel leu muitos versículos sobre isso. A Bíblia, né, fala, a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Está em 1 Pedro 1, 24 e 25. Em João 10, 35 diz assim, né, que passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. O Salmo 19, nosso Salmo 19, é um salmo que a gente deve estar sempre lendo, porque além de falar que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, né? Mas depois no versículo 7 ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Gente, só esse texto aqui fala como a palavra de Deus é necessária para nós vivermos esse período, todos os períodos. Mas olha, a lei do Senhor restaura a alma, o testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor alegram o coração, ilumina os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros, permanecem para sempre, são todos justos, são mais desejáveis do que ouro, ou seja, do que coisas preciosas, né? Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces. É doce essa palavra, e é interessante que se você entrar lá e ouvir o testemunho de John Piper, ele fala que nessa primeira parte, ele quer mostrar a doçura da palavra de Deus, né? Que não se perde neste momento histórico de providência agridoce, né? Onde nós temos as duas coisas, mas a sua palavra é doce, né?
Mas nós, através da obra de Jesus Cristo, nós temos aprendido, né, como Paulo aprendeu, segundo Coríntios 6:10, quando ele fala assim, entristecidos, mas sempre alegres. Vamos ver aqui, esse texto no seu total é muito especial, segundo Coríntios 6:10, Paulo está dando testemunho dele, sobre como passar pelas situações. 6:10, na verdade, ele está falando aqui, está dando um relatório, né? E ele fala que passou no versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E ele vai falando no versículo 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. E aí ele fala, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Gente, que experiência de vida é essa de Paulo? Sem experimentar, como ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a experiência do agora do cristão, aprender a viver contente em toda e qualquer, como Paulo diz, aprendi a viver na fartura e na pobreza. Ou seja, a gente tem que aprender a viver com a nossa fé, com o nosso fundamento, com nossos pés colocados em Jesus Cristo, né? Então ele fala até aqui, eu estou no capítulo 2, ele fala assim, né? Esses entristecidos, mas sempre alegres, nos dizem, né? Nos ensinam que a soberania de Deus, que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça. Quanto que nós temos clamado por isso, quanto que a igreja tem clamado, tem jejuado, né? Tem lembrado daquele texto lá de 2 Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus tem os seus caminhos, tem seus próprios planos, Deus sabe o que está fazendo. Nós temos que clamar? Sim. Nós temos que interceder? Sim. Mas Deus está construindo a história, uma história que a gente hoje não sabe como é que, para onde vai, né? Então, de fato, ainda que ele não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. Gente, é a soberania de Deus, é a consciência. Aliás, um dos capítulos aí vai ser sobre a soberania de Deus, né? Mas esse sustento é um sustento que adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque existe uma glória divina que brilha através dela, né, que se encaixa perfeitamente ao formato do nosso coração. A fé bíblica não é um salto no escuro, é assegurada e bem fundamentada. A nossa fé chama-se fé não porque não tem fundamento, chama-se fé porque envolve confiança. Jesus não chamou os crentes de cegos. Achei muito interessante isso. A gente às vezes fala que a gente é cego, não está vendo algumas coisas, mas Jesus não chamou os crentes de cegos, ele chamou os incrédulos de cego, que está em Mateus 15:14, vendo, não veem. A fé verdadeira na palavra de Deus é baseada em ver de verdade, ver pela fé, né? E Jesus Cristo é o tipo de pessoa divina humana cuja glória moral, espiritual e sobrenatural, sua beleza, dignidade e grandeza brilha através da palavra de Deus. Jesus brilha através da palavra de Deus. Ela autentica a Escritura como verdadeira. Tem um texto de Apocalipse que tem sido assim, me alimenta muito a minha alma. Eu compartilhei com a Saf um trecho, porque eu não consegui mandar inteiro, porque ficou muito grande para variar, né? Aí eu fiz um pedacinho, um resuminho, né? Mas é o texto que fala do Cristo glorioso, e esse Cristo glorioso, ele
ele brilha através de toda a palavra, autentica toda a palavra. Eu estou falando da visão de Jesus glorificado que João teve na ilha de Pátimos. Esse é um ensino magnífico que eu compartilhei. João estava na ilha de Pátimos, estava exilado, estava longe da sua igreja, porque ele era pastor. Ele estava longe dos amigos, do seu povo. Os seus bens, se é que ele tinha bens nessa altura do campeonato, foram expoliados. Quem ia para a ilha de Pátimos ia para ser trabalhador braçal, para ser maltratado, para ficar mal alimentado. Mas ele fala assim, né? Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E aí, ou seja, mesmo ele estando num lugar como aquele, exilado, maltratado, ele tem uma visão de Jesus. E é isso que o John Piper quer dizer. Ele quer dizer que mesmo que a gente esteja no meio da pandemia, no meio de uma enfermidade terrível, eu vivi isso com o Luiz. Foi terrível quando foi diagnosticado que ele estava com um tumor no cérebro e que era o tumor muito agressivo. Mas a gente viveu aquele período debaixo da graça de Deus, debaixo da soberania de Deus, lendo a palavra, cantando cânticos. Nossa, e isso alimentou a nossa alma. Então, e depende de onde nós estamos, da circunstância que nós estamos. Cada um de nós, a gente tem ouvido tanta gente que perdeu pessoas pela Covid, mas também por outras enfermidades. Nossos pés têm que estar na rocha que é Jesus. Ele é a pessoa divina humana cuja glória moral, espiritual e sobrenatural brilha através da palavra de Deus. Gente, nós temos que nos alimentar, como diz o Salmo 19, né? Ele ilumina os olhos, nossa, dá sabedoria aos simples, restaura a alma, né? E é por isso que John Piper diz que há uma glória divina que brilha através das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. Dessa maneira, essa glória autentica a verdade e o valor da Bíblia. Sim, quando eu leio esse texto de Apocalipse, da revelação que Deus dá, que Jesus aparece para João, que está do versículo 13 até o versículo 18, nossa, meu coração se enche, e eu peço, Senhor, me revela cada vez mais essa glória, enche meu coração da glória de Jesus, ajuda-me a caminhar debaixo dessa glória, né? E essa é a nossa rocha, essa é a nossa sustentação no meio das tribulações, no meio das pandemias, no meio dos sofrimentos, como diz lá em Mateus, mesmo que soprem os ventos, que soprem as tempestades, a casa permanece de pé, porque está baseada na rocha eterna, que é Jesus e sua palavra, né? Fala assim, né? Há uma doçura divina na glória de Deus na mensagem da Bíblia. Gente, se você é do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Há uma doçura divina na glória de Deus na mensagem da Bíblia. Ela toca uma parte de nós que sabemos ter sido colocada lá por Deus. E o Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 34, 8: provem e vejam que o Senhor é bom. Este é um ver e provar verdadeiros, não é faz de conta, é ver e provar o que está realmente lá. E a rocha do Senhor é o nosso conforto, é a nossa esperança, é o nosso sustento, é para onde nós devemos ir sempre, para buscar respostas, direção para a nossa vida, consolo, conforto. A palavra de Deus tem a bênção para toda a nossa vida, né? Aqui no fim desse capítulo ele diz: ninguém pode consolar nossas almas nesta pandemia da maneira que Deus o pode. Seu conforto é inabalável, é o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso, e vem da sua palavra, a Bíblia. O capítulo 3 agora, que nós vamos entrar, o título dele é A Rocha é Justa.
E ele diz assim, que se nós vamos pôr os nossos pés nessa rocha, se Deus vai ser a nossa rocha, ela precisa ser justa. E no meio de situações catastróficas, né, sempre se levanta essa questão: Deus é justo? Isso está certo, né? Deus é justo, santo e bom? Deus não é justo no meio dessa pandemia? Será que nós estamos errados, né? E aí então ele vai falar sobre 3 atributos de Deus: santidade, justiça e bondade. Porque esses 3 atributos de Deus estão ligados com as catástrofes, com as pandemias, com o sofrimento, né? Então ele vai ensinar sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus como ele fala aqui assim, o significado da raiz da palavra santidade no Antigo Testamento traz a ideia de estar separado. Nós sabemos isso, santo, separado, diferente, separado do mundo. Mas quanto a Deus, quando aplicada, essa separação implica que Ele está sozinho em um outro patamar. Outro dia, na quarta-feira, nós estudamos sobre a solidão de Deus, não solidão de carência, de necessidade, mas solidão de ser único. Aí aqui ele fala assim, né? Podemos usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina. Ele transcende, ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é suficiente por si mesmo, ele é tão singularmente separado que transcende toda outra realidade. Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo. E aqui, esse capítulo dá 2 exemplos que eu achei muito interessante. Um está em Números 20, versículo 12, porque ele fala assim, né? É a história de Moisés e Arão, quando eles estão no deserto e falta água e o povo está murmurando. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? O povo está murmurando e Deus fala para Moisés tocar a rocha, porque a água sairia. Só que Moisés está tão desgastado que ele bate na rocha, né? E Deus trouxe julgamento sobre Moisés e Arão por causa dessa atitude, né? E parece tão dura, né? Porque nem Moisés nem Arão iriam entrar na terra prometida. Parece isso tão duro, mas isso significa que Moisés tratou Deus não como alguém excepcional e extremamente confiável, mas como apenas mais uma autoridade humana junto a outras que poderiam ser ignoradas. Vocês entendem isso? E muitas vezes a gente pega a ordem de Deus, a direção de Deus clara e específica, e a gente faz outra coisa, e a gente quer um resultado bom, mas nossas escolhas têm consequências. Nós estudamos isso na nossa revista de escola dominical, né? Moisés deixou de revelar a santidade de Deus. O versículo Números 20, versículo 12, fala assim: vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos uma direção de Deus e fazemos aquilo, essa nossa atitude honra a santidade de Deus diante das pessoas. Também em Isaías 8, eu queria ler esse texto, porque esse texto também é muito esclarecedor nessa situação. Isaías 8, 12 e 13. O título é: O Senhor é a nossa esperança. Ele está falando sobre a invasão dos assírios, e o Senhor é a nossa esperança. Ele fala assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo, os assírios, chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as 2 casas de Israel. Deus está trazendo juízo, mas Deus está falando assim: não, vocês estão no meio desse povo, mas não chameis conjuração ou maldição a tudo quanto esse povo chama como conjuração. Não temais o que ele teme. Nossa, gente, quantas vezes a gente teme o que o mundo teme? Se nós vamos ficar sem
sem emprego, se nós vamos ficar sem sustento, se a nossa saúde está mal, como a gente teme as pessoas, né? Às vezes a gente tem que tomar uma postura, não tem coragem, a gente tem medo de falar, de ferir chefe, pessoas mais, às vezes mais poderosas, e às vezes nem mais poderosas a gente teme. E Deus fala para o povo dele: não temais o que eles temem, nem tomeis isso por temível, né? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então a nossa atitude de obediência, de confiar, de realmente obedecer a Deus, ela demonstra essa transcendência de Deus, a sua santidade, né? Então ele fala: portanto, a santidade de Deus é sua infinita transcendência e seu supremo valor. Ele está sozinho em outro patamar, o que significa que ele não depende de mais nada para a sua existência. Ele é autoexistente, ele não precisa de nada e não depende de nada, ele é completo, perfeito. Assim possui o valor supremo como fonte de toda a realidade e de todo o valor. É esse o Deus que você confia? É esse o Deus que você tem descoberto na palavra? É esse o Deus que você tem experimentado no seu dia a dia? O Deus que está acima, que é transcendente e que tem todas as coisas, que não precisa de nada, não depende de nada, né? A santidade, a dignidade, a grandeza transcendentes de Deus não significa que ele seja solitário, né? Deus não é solitário no sentido de carência, no sentido de falta de alguma coisa, mas sim, Deus Pai conhece e ama o Filho de maneira perfeita, completa e infinita. Quando Jesus está sendo batizado, ouve-se uma voz do céu, fala: esse é meu filho, a quem me comprazo. Também tem mais um texto que está Marcos 9:7, deixa eu achar que agora sumiu da minha cabeça. Marcos 9:7 fala o seguinte, é na transfiguração. Na transfiguração, vem uma voz, uma nuvem, né? Versículo 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus está intrigamente ligado. Deus Pai conhece e ama o Filho de maneira perfeita, completa e infinita. Deus Filho conhece e ama o Pai de maneira perfeita, completa e infinita. João 14:31, Jesus fala várias vezes que o prazer dele é em fazer a vontade do Pai, né? Fala assim: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, Jesus cumpriu todas as promessas de Deus, todas as profecias. Jesus cumpriu todas, e ele fez isso com alegria. Ele fala: eu me alegro em fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo é a expressão perfeita, completa e infinita do conhecimento, amor e amor mútuos do Pai e do Filho. Deus é completo. A sua santidade é completa. Deus é santo, transcendente, separado, único. A Bíblia fala da santidade de Deus não apenas em termos de transcendência, mas também em termos de moralidade. Agora nós vamos estudar a justiça, que está ligada à moralidade. Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Essa é uma ideia que é clara para a gente, né? Santo é separado, é justo, é puro, né? Ele fala: isso fosse uma pergunta que terá grandes implicações para a maneira como vemos o coronavírus em relação a Deus. Já que a justiça implica fazer o que é certo, isso nós entendemos, e fazer o que é certo implica o cumprimento de algum padrão de retidão, também entendemos. Qual padrão a justiça de Deus cumpre? O padrão de Deus é Ele mesmo, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito, porque Ele é inteiro por si só. A resposta é que o padrão da justiça de Deus é Deus.
Antes da criação não havia padrões fora de Deus, mas Deus já tinha o seu padrão, Deus já tinha os seus atributos. Não havia nada fora dele para ele cumprir, mas Deus era a única realidade e ele era completo, totalmente perfeito nos seus atributos de santidade e justiça, né? 2 Timóteo 2,13, vamos abrir aqui, 2 Timóteo 2,13, fala da resposta para essa questão do qual é o padrão de justiça de Deus. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Lembra do hino? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, né? O Senhor é fiel e ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. A palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é perfeita, e aquilo que ele diz é aquilo que ele é, né? Então Deus é santo e Deus é justo, perfeitamente santo e perfeitamente justo. Isso significa que a dimensão moral da santidade de Deus, que é a sua justiça, é seu compromisso inabalável de agir de acordo com a sua dignidade, beleza e grandeza. Deus é um todo, e todas essas características de Deus formam a sua grandeza, a sua magnificência, né? A sua transcendência. Não tem palavras para isso, né? Então, a dimensão moral da santidade de Deus, que é a sua justiça, né? É seu compromisso inabalável de agir de acordo com a sua dignidade, beleza e grandeza, né? Toda afeição, todo pensamento, toda palavra e todo ato de Deus sempre serão consistentes com a beleza e o valor infinitos de sua plenitude. Gente, grifa, se vocês estivessem aí com o texto, grifa isso. Toda atitude de Deus, como é que ele fala aqui? Toda afeição, ou seja, todo sentimento, todo pensamento, toda palavra e todo ato de Deus sempre serão consistentes com a beleza e o valor infinito de sua plenitude transcendente. Se Deus negasse essa dignidade, beleza ou grandeza, isso não seria correto, Deus não seria completo, Deus não seria justo. Então Deus é completo, a sua santidade, a sua transcendência, o seu padrão de justiça, de retidão, eles estão ligados com a bondade. Ele está estudando esses 3 atributos porque são as questões que a gente faz quando acontecem essas catástrofes, né, na terra, né? Deus é justo, Deus é bom, e ele está colocando primeiro a santidade de Deus, que Deus não está no nosso meio aqui, tentando resolver os problemas, né? Deus está acima de todas as coisas, transcendente, e ele é justo, e a sua transcendência e a sua complexidade total, complexidade não, só completude, não sei nem se existe essa palavra, ele completo, é justo, e a sua justiça está ligada com a sua bondade. A bondade de Deus é sua disposição de ser generoso, de fazer o que abençoa os seres humanos. Eu lembrei do texto que fala que Deus manda o seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos, sobre todas as pessoas. Deus tem o prazer de abençoar. Deus criou todas as coisas de maneira magnífica. Você acha que Ele criou assim por quê? Para a nossa alegria, para o nosso bem, para proclamar a sua glória, né? Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou tudo perfeito para nós, para colocar o ser humano, para administrar, para cuidar, para ser feliz. Nossa, a plenitude e perfeição transcendentes de Deus, que é a sua santidade, é como uma fonte que transborda. A gente vê isso na criação, a gente vê isso no nascimento das crianças, né? Deus deu a bênção de, nesses anos 2018, 19, 20, a minha família ter
nascido 3 crianças, né? Meu irmão se tornou avô, eu me tornei avó e a Cristina se tornou avó. E a gente tem louvado e glorificado a Deus e a gente tem orado para que eles enxerguem a beleza de Deus na geração, no desenvolvimento, no nascimento, no crescimento dessas crianças. Nossa, a bondade de Deus, a sua perfeição, a sua transcendência, ela transborda, é uma fonte que transborda, é por isso que Ele é inclinado a ser generoso. Deus é bom, Deus é bom. Deus não é carente, Ele não tem necessidade, Ele não vai ser mais glorioso se nós o gloriarmos, Ele não vai ser mais digno de louvor se nós louvarmos. Deus é perfeito, Deus é completo, Deus não é carente, Ele não vai explorar os nossos sentimentos, as nossas carências para que Ele cresça. Ele não precisa disso. Em vez disso, o impulso de sua natureza é de dar e não receber. Gente, que lindo, né? Atos 17, eu também quero ler esse texto. É o texto de Paulo pregando lá no Areópago, o discurso de Paulo em Atenas, quando ele vê aqueles altares a muitos deuses, né? E aí ele vê um altar ao Deus desconhecido, né? E aí ele fala assim: nossa, gente, essa palavra de Paulo, ó Deus, ele é um dos aqueles que eu quero encontrar lá no céu e ficar lá. Não tem um grupinho lá, fazer um grupinho no céu. Aí ele fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, que nem aqueles altares, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de nada, é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Depois você lê a continuação do texto, versículo 28 fala: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus não precisa de nada, Ele é quem a todos dá vida, Ele é que abençoa, né? Ele não tem necessidade. Mas a sua bondade não está desconectada da sua justiça. Gente, isso tem que ser claro. A bondade de Deus, Deus não é bonachão, Deus não é Papai Noel, Deus não é como a gente, que estabelece uma regra e dali a pouco a gente nem sabe que regra foi. Não, Deus tem padrão, Deus tem justiça. Deus disse para Adão e Eva: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. E eles morreram espiritualmente. A morte que significa a separação de Deus, que significa estar debaixo da ira de Deus. Então a justiça de Deus não está, a bondade de Deus não está desconectada da sua justiça, né? Não é concedida de maneira a negar sua dignidade, beleza e grandeza infinitas. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode fazer algo que contraria o seu ser completo, né? Então ele fala: é por isso que a justiça de Deus envolve punição final. Deus disse isso, né? Certamente morrerás. E Deus vai trazer justiça. Deus tem um plano e traz justiça. Em Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados. E Deus traz justiça na terra, por mais que muitas vezes a gente pensa que não. Deus traz, e Deus vai trazer justiça final. Deus é justo, e esse atributo de Deus nos dá segurança. Nos dá segurança. Às vezes a gente pensa: nossa, né, mas Deus vai castigar. Deus é justo, porque senão a injustiça na terra seria deixada de lado. Então a gente não precisa cumprir regras, então a gente não precisa cumprir lei, porque não existe justiça. Deus é justo, e essa justiça envolve punição final, bem como a sua bondade. Ele fala: quando Deus pune aqueles que não se arrependem com o inferno, Ele não lhes concede sua bondade, mas Ele não deixa de ser bom. Você entende isso? Deus não deixa de ser bom.
aplicando a sua justiça. Deus não deixa de ser bom aplicando a sua justiça. Isso aqui é de temer e tremer, porque Deus é transcendente, santo, único, verdadeiro, não há outro Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há outro Deus, né? Deus é justo e Deus é bom, mas essas verdades estão conectadas entre si. Deus não pode largar de mão de uma para atender a outra, né? Então ele fala, mas embora Deus traga justiça, Deus traz justiça sobre nós. Romanos fala, nenhuma condenação há, pois, para os que estão em Cristo Jesus. Ele traz justiça sobre nós em Cristo Jesus e traz justiça sobre aqueles que se perdem. Mas ele não deixa de ser bom. Sua santidade e justiça governam a concessão da sua bondade. Sua santidade e justiça governam a concessão de sua bondade. Essas coisas têm que ficar claras, porque Deus não abre mão de um atributo em favor de outro. Um atributo vai acrescentando a outro, porque Deus é um ser complexo, né? É por isso que a sua bondade flui especialmente àqueles que o temem, que se refugiam nele. O texto do Salmo 31:19 fala, como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Sim, Deus tem prazer em dar, nós já vimos isso. Deus tem prazer em servir. Deus não necessita de nenhum serviço nosso, né? Apesar que o culto em inglês chama-se serviço, né? Mas é serviço no sentido de Romanos 12, né? Que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a bondade de Deus, ela flui, ela jorra em favor daqueles que temem o seu nome, daqueles que se refugiam nele, daqueles que se rendem a ele. Eu creio que essa é a palavra-chave, daqueles que se rendem a ele, daqueles que reconhecem a Deus como Deus e que reconhecem que ele tem o controle da vida, da morte, do cotidiano, como nós já vimos isso, né? Mas agora, essa reverência, esse reconhecer a Deus, essa fé, não fazem com que a gente mereça a bondade de Deus. Eu me lembro de aulas que eu dei aqui e que às vezes eu perguntava para alguém, né? Você tem certeza da salvação, certeza de que vai para o céu? E algumas pessoas vira e mexe respondiam, não sei se eu mereço, eu tento fazer tudo certo, mas não sei se eu mereço. Não, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Deus exerceu justiça para a sua bondade em Jesus, né? Ele fala assim, nós não merecemos a bondade de Deus. Pecadores finitos e totalmente dependentes não podem merecer nada de Deus. Nós não merecemos. A bondade de Deus para com pecadores é sempre livre e imerecida. Porque então Deus é propenso a mostrar sua bondade abundante àqueles que o temem e que nele se refugiam? É porque essa reverência e essa fé demonstram a dignidade, beleza e grandeza de Deus. Gente, quando nós, novamente, aquela ideia de Moisés, né? Se ele tivesse obedecido, ele tinha revelado a transcendência, a bondade de Deus. Quando ele fez aquilo, ele quebrou essa atividade de Deus, né? Que ele tinha que fazer. Então, a reverência, quando nós cremos, quando nós nos prostramos, quando nós reverenciamos a Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Estou me lembrando da história de Jabez, que o pastor pregou há uns domingos atrás, né? Tem um versículo que fala que ele era mais justo, melhor do que os demais. Ele invocou ao Senhor e ele pediu segurança, pediu que Deus alargasse as suas tendas, pediu prosperidade, e Deus deu. Eu fico pensando, Senhor, ao fato dele ter se rendido a Deus como Deus, ao Deus de Israel, como capaz de abençoar, capaz de dar prosperidade, capaz de dar as coisas que ele pedia, fez com que Deus jorrasse a sua bondade para com ele. E nós temos que, não é por interesse, mas ao nos rendermos a Deus, a sua dignidade, a sua beleza e a sua grandeza são reveladas.
E, portanto, a justiça de Deus o inclina a afirmar tais atitudes que o honram, né? E ele fala assim, no próximo capítulo, ele vai estudar sobre soberania de Deus, que é também um dos textos mais, um dos atributos mais de nós nos prostrarmos diante de Deus, né? E ele fala assim no finalzinho, na conclusão desse capítulo: todos nós somos pecadores, sem exceção. Todos nós trocamos a glória da dignidade, beleza e grandeza de Deus por coisas que apreciamos mais. Como diz lá o livro de Efésios, né? Efésios 2, fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Era assim que nós éramos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? E aí no versículo 4, fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, aleluia. Todos nós, antes do Senhor nos alcançar, o Espírito Santo mudar a nossa natureza, todos nós trocamos a glória da dignidade, beleza e grandeza de Deus por coisas que apreciamos mais. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, mesmo que você tenha procurado ser justo, mesmo que você tenha procurado cumprir as leis, a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos a uma se fizeram inúteis. Romanos 1, 23, né? Não há, a partir do versículo 10, não há justo nem o sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos extraviaram, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há... Esse era o retrato de todo ser vivente. Esse é o retrato de todo ser vivente. Ele só muda pela bondade, pela graça, pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós lemos lá que Deus não nos chamou para a ira, que está no primeiro, vou achar aqui que eu quero ler esse texto aqui para a gente estar encerrando, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos ou morramos, vivamos em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Então, nós éramos assim. Efésios é o retrato, nosso retrato. Romanos é o nosso retrato antes da redenção em Jesus Cristo. Portanto, merecemos ser punidos. Nossa desonra da glória de Deus nos torna objetos dignos da ira sagrada. A Bíblia diz que somos por natureza filhos da ira, Efésios 2:3, o que significa que Deus seria santo e justo ao reter sua bondade de nós. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. O coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, justiça ou bondade de Deus. Foi a questão que nós trouxemos no começo, né? Então, não existe falta de santidade, de transcendência, de que Deus é Deus, de justiça ou bondade de Deus diante do coronavírus, diante das catástrofes. Nossa rocha, nesses dias conturbados, não é injusta. Ele não é profano, ninguém é santo como nosso Deus, não há rocha como nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Nossa rocha é firme, não é uma miragem, é verdadeira. E eu me lembrei daquela frase que eu esqueci o nome da autor: Deus é demasiadamente sábio para errar e extremamente bom para nos fazer mal. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus tem um plano, Deus vai levar a bom termo. O salmista diz isso, né? O que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. E é assim que nós temos que viver, nessa dimensão, olhando para Deus, olhando para a sua grandeza, pedindo que cada vez mais Ele se revele para nós através da sua palavra, através da sua criação, através do Senhor Jesus, e que os nossos pés estejam firmes na rocha que é Jesus, na rocha que é a sua palavra, na rocha de quem é Deus. Amém? Vamos orar para encerrar.
Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque homens como John Piper têm estudado e meditado e compartilhado conosco, Senhor, aquilo que tu mesmo destes para ele. Ó Senhor, edifica-nos, sustenta-nos neste período, Senhor, sustenta o teu povo com fé, com graça, com amor, com bondade, Senhor, que a nossa vida espelhe os teus atributos, de santidade, de sermos separados, de justiça, vivendo em retidão e de bondade, Senhor. E ao espelharmos os teus atributos, que a tua glória seja vista através de nós. Ó Deus bendito, esse é o teu propósito para nossas vidas. Como nós vimos lá em Mateus, Senhor, no Sermão do Monte, o Senhor nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo, para abençoar. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua classe, abençoa, Senhor, para que a gente possa realmente olhar para o Senhor e viver numa dimensão espiritual, confiando na tua palavra, confiando em Jesus, confiando na tua santidade, na tua justiça e na tua bondade. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Muito obrigado, louvado e agradecido seja o teu nome, no nome e na autoridade do teu Filho, do Senhor Jesus. Amém e amém.